alegria nesta casa que nos acolhe há muitos anos. Acho que desde que chegamos a Goiânia, isso foi em 91. Então, é uma casa que, por algumas dificuldades, a gente deixou de estar aqui. Mas outras oportunidades vão acontecer. E a gente hoje vai falar de um assunto que temos muitas dúvidas, mas muitas dúvidas mesmo. Mas antes de nós entrarmos, eu queria só lembrar para vocês que a mediunidade não é invenção da doutrina espírita. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem pisou na Terra, a mediunidade existe, acontece de várias formas. Kardec, no seu trabalho de codificação, organizou, mas sempre houve mediunidade. Por exemplo, Moisés era médium, recebeu os 10 mandamentos lá em cima do monte, foi uma escrita direta. Moisés cedeu fluidos dele próprio para que fosse gravado na pedra as 10 leis que nos orientam até hoje. Ela não ficou lá para trás. E Jesus era médium ou fazia milagres? O que vocês acham? Médium, olha só, era médium. O melhor e o maior médium que nós conhecemos. Por ele ser perfeito, a mediunidade dele era top de linha. Ele era capaz de transformar a água em vinho. Por quê? Milagre? Não. Ele, conhecedor dos elementos da água e do vinho, conhecedor da mistura necessária, ele fez a transformação. Para os homens da época, foi um milagre, mas foi um processo natural, assim como as curas que Jesus promoveu. Não foram milagrosas, foram curas tendo, através dos espíritos, um intercâmbio. Assim que funciona até hoje. Então, não existem milagres. Aquele cego que ficava lá quietinho e pediu para Jesus que ele queria enxergar, aquilo não foi milagre. Jesus usou da sua mediunidade e aquele homem merecia, a partir daquele momento, ter visão. Coisas que a gente ainda não sabe como é que é. Mas está lá, Jesus falou que tudo que nós quisermos fazer com a nossa fé e com a nossa vontade, a gente consegue. Quando? Não sei. Lá na frente, talvez nós tenhamos esse poder, essa habilidade. E quem é que é médium? Todos nós somos médiuns? Opa, a maioria está balançando a cabeça. Todos nós somos médiuns, uns mais ostensivos do que os outros, mas todos temos essa habilidade, essa mediunidade, que Kardec coloca como se fosse um sexto sentido. No planeta, no mundo de regeneração, esse sexto sentido vai ser altamente desenvolvido. Todos os habitantes de um planeta de regeneração têm a mediunidade como um sexto sentido, é uma coisa natural. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com essa habilidade. Então, a mediunidade é uma faculdade que existe no ser humano, todos nós aqui, e possibilita a comunicação do plano espiritual com o plano material. Então, o médium é o intermediário. Então, quando eu chego em algum local
e envolvo alguma pessoa com os meus bons fluidos, ela melhora. É o que acontece aqui no passe. A gente entra na salinha, recebe o passe e temos as nossas energias revigoradas, se merecermos. Se a gente não merecer, melhora só um cadiquinho, não melhora tudo, não. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, a mediunidade é um canal. Abre uma aspa aqui. Eu vivia criticando meu pai, que os óculos dele viviam sujos. O meu está igualzinho dele agora. Quando eu olho, está sujo também. Acho que é coisa de velho. Então, a gente está vivendo num planeta cercado de espíritos encarnados, que somos nós, e os desencarnados. Tem mais desencarnados do que encarnados. E a gente se comunica. Isso é mediunidade. Todos nós nos comunicamos. E somos donos da nossa escolha em ter uma boa ligação com os bons espíritos ou nos ligarmos com os maus espíritos. Essa escolha é individual, é nossa. Somos médios. Eu já ouvi pessoas falarem assim: eu não vejo, eu não escuto, eu não falo, eu não escrevo, eu sou uma pedra. Não é. Ninguém é uma pedra. Chico Xavier, por exemplo, o nosso clímax de mediunidade. Quantas encarnações ele trabalhou a sua mediunidade? A gente não sabe. Então, a gente vai aperfeiçoando essa habilidade. Então, é um canal cósmico por onde a gente vai transitar, consolando, orientando, aprendendo, para que a gente possa melhorar um pouquinho os nossos caminhares. Então, médium é todo aquele que sente um grau qualquer de influência de espíritos. Concordam com isso? Então, uma lembrança. Às vezes a gente amanhece lembrando muito de alguém, de algum querido, de alguma pessoa que a gente tem afeto. Passa um pouco, o telefone toca e é aquela pessoa. Transmissão de pensamento, mediunidade. E as intuições que todos têm? As mães, então, são assim, ó concurso em intuições. Os pais também, mas as mães, por lidarem mais com as crianças, têm essa possibilidade com maior efetividade. Então, somos médios. Mas aí vem um negócio interessante, que as pessoas pensam que nós só somos médiuns na hora da reunião mediúnica. Então, no dia da reunião mediúnica, eu acordo, eu me preparo, eu tomo cuidado com a minha alimentação, eu tomo cuidado com o que eu falo, com o que eu escuto, para manter a minha sintonia em equilíbrio e sintonizando com amigos espirituais. É isso que a gente faz no dia da reunião? São essas as recomendações que nos são dadas por Chico Xavier no livro Desobsessão, aquele livrinho fininho, que é um tratado sobre reuniões mediúnicas. Mas a semana tem Não, eu não vou fazer a conta agora não, que eu não vou acertar. Em uma semana, em 7 dias, a gente vem geralmente a uma reunião mediúnica de basicamente 2 horas. Dá tempo de desenvolver uma habilidade? Vocês acham que dá? Em 2 horas? Uma vez por semana? Então, nós somos médiuns 24 horas por dia. Então, esse preparo que eu faço para a minha reunião mediúnica, que é na quarta-feira, eu vou ter que fazer para todas as atividades da minha vida.
Olha como é que a gente vai crescer fazendo isso. Então, se eu estou em casa, cuidando da minha casa, eu estou trabalhando a minha mediunidade, porque eu estou fazendo com que haja harmonia espiritual na minha casa e estou fazendo com que a minha casa fique limpa de resíduos espirituais e materiais. Então, nós somos médiums 24 horas. Vamos fazer a sopa. Aqui ainda tem a sopa? Vocês ainda fazem? Mas faziam, algum tempo atrás. Pois é. A gente arrumava uma equipe bem bacana, íamos para a localidade fazer uma sopa. No momento que a gente está descascando uma batata, uma cenoura e um chuchu, a gente está transmitindo a nossa energia para colaborar, para ajudar no alimento material de quem vem buscar aquela sopa. Mas nós estamos também doando forças espirituais, com a nossa boa vontade, com a nossa necessidade de fraternizar com todos no trabalho do bem. Então, gente, mediunidade é trabalho constante para todos nós. Então, todos nós somos médiuns. Podemos afirmar, todo mundo aqui tem anjo da guarda? Todo mundo ouve o conselho dos nossos anjos da guarda? E não vai por aquele caminho ali não, que aquele caminho não está bom. Intuição. A gente está sendo intuído. Olha, aquela pessoa ali é uma pessoa espetacular. Vai conversar com ela. E a gente não sabe por que vai. Então, se a gente percebe o pensamento do nosso irmão espiritual, nós somos médios. Senão, nós não perceberíamos. Mas aí, a gente, quando faz prece, a gente lembra do Bezerra de Menezes, do Eurípides de Barçanufo, de Jesus e tantos outros. E do nosso anjo da guarda, alguém lembra? Quem é que lembra daquele espírito que está do nosso lado desde que nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório lá no plano espiritual? Ele já se prontificou a estar perto de nós nessa caminhada. E a gente não lembra dele. Aí outro dia eu fiquei pensando, por que que eu não me lembro do meu anjo da guarda? Aí eu descobri, porque eu não falo muito dele. Eu nem sei o nome dele. Aí eu botei um nome no meu anjo da guarda. É o Theo. Então, o Theo, eu converso com o Theo toda noite ao dormir e toda noite quando eu acordo. E às vezes durante o dia. Vale a pena, é uma experiência interessante. Para que a gente lembre desse espírito que torce por nós, que quer ver o nosso progresso, quer ver o nosso crescimento, nosso anjo da guarda. E está submetido às orientações de Eurípides, de Jesus, de Bezerra, porque todos trabalham em equipe. Então, lembrem-se do anjo da guarda de vocês. Vale a pena. Então, todos nós somos médiuns. Vamos lembrar dos nossos anjos da guarda. Essa mediunidade, ela é uma coisa material. Ela é como enxergar, como falar, como ouvir, como tato, como eu já falei no início, é o sexto sentido. E isso faz com que a gente vá promovendo um progresso nessa habilidade. A gente consegue entender mediunidade estudando. Antigamente, lá nos idos de 1800, não era assim. Aqui em Goiás, por exemplo, nessas fazendas imensas, quando aparecia algum caso de loucura, eles iam para São Paulo para poder curar aquele parente. Iam para lá, porque lá tinha mais coisas. Quando voltavam, eles criavam um núcleo de tratamento espiritual. Daí originarem tantos centros do nosso estado.
mas eles não tinham uma orientação. O Livro dos Espíritos foi chegar lá em Peirópolis, uma cidade do lado de Sacramento, em 1888, se eu não me engano, trazido por um espanhol, que era um grande médium de cura, que promovia curas sensacionais. Aí que eles começaram a estudar doutrina espírita. Então, a mediunidade era um fenômeno, era um milagre. E realmente, como a gente viu no filme de Chico Xavier, ele cura a irmã dele que estava tomada por um espírito obsessor. Lembra? Ele falou, desamarre-na que ela vai ficar bem. E aí a gente começa a ouvir as opiniões dos nossos queridos Divaldo e Raul Teixeira. Divaldo pergunta, a entrevista pergunta para o Divaldo, qual a finalidade da mediunidade na Terra? Para que nós somos médiuns na Terra? Para curar? A gente não dá conta. Tem algum médium aqui que cure? A gente não dá conta. Então, para que serve a mediunidade? Pode falar, gente. O que vocês acham? A gente evolui com a mediunidade. Olha a resposta do Divaldo. Ela é, antes de tudo, uma oportunidade de servir ao próximo. Então, a gente está numa reunião mediúnica, o médium dá a passividade, o dirigente, como esclarecedor, conversa com aquele espírito que está sofrendo e o orienta. Isso é caridade, isso é trabalho, isso é serviço. Só que nós também aprendemos com aquela comunicação. Geralmente, o dialogador que vai conversar com aquela entidade sofredora passou, está passando ou vai passar por alguma situação semelhante. Então, são lições para os desencarnados e para os encarnados. É também, além de oportunidade de trabalharmos, bênção de Deus, que permite a gente manter o contato espiritual. Às vezes, recebendo a presença de um parente amigo que desencarnou. Às vezes, uma mãezinha recebendo a comunicação da sua filha, que já está no plano espiritual. Então, ela surge como um contato para dizer para a gente que a vida continua. Eu não sei dizer porque eu nasci em lar espírita. Então, para mim, sempre foi muito normal a doutrina espírita. Mas eu imagino que aquela pessoa que não acredita na continuidade da vida deve se questionar: para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou ser útil se quando morrer acaba tudo? Para quê? Qual é a finalidade da vida? Então fica uma coisa assim meio cambaleante. Então a mediunidade faz com que a gente constate a realidade da vida e equilíbrio dos nossos débitos adquiridos em encarnações passadas ou nessa. Gente, a gente pode diminuir os nossos débitos através do trabalho no bem. Eu não vou precisar de encarnar no futuro com doenças gravíssimas, com problemas seríssimos, se eu já começar a trabalhar no bem agora. Eu acho que vale a pena, né? A gente trabalhar agora para garantir um futuro harmônico. Então, a mediunidade é isso. E assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades junto do plano espiritual. Então, eu trabalhando com a mediunidade, a hora que eu converso com o espírito suicida, eu vou gravar na minha mente que o suicídio não é uma boa coisa para mim. Eu vou ver o sofrimento dele. Eu estou sentindo a dor que ele está sentindo através da mediunidade. Então, é uma coisa que eu não vou fazer. Então, a gente vai aprendendo devagarzinho tudo isso aí. Mas só que nós temos um problema. A gente vem tomar passe, não é o caso daqui,
Eu via isso muito lá no Rio de Janeiro. As pessoas chegavam para tomar passe e falavam assim, não, eu quero tomar passe com o senhor Zebedeu, porque ele é mais forte, o passe dele é melhor. Isso existe, gente? Existe médium mais forte? Existe médium mais fraco? Olha o que o Raul Teixeira responde. Verdadeiramente não há mediunidade mais forte ou mais fraca, e nem mais importante. Porque na mesa mediúnica tem o dirigente da reunião, tem os dialogadores, os médiuns ostensivos, o que fala, o que escreve, e tem aquele pessoal que dá a sustentação, que é aquela turma que fala que não vê nada, não sente nada, não faz nada. Fazem tudo. Porque quando o dirigente da reunião fala assim, vamos imaginar Jesus, os espíritos sofredores, eles veem a imagem de Jesus. Como é que a gente consegue fazer essa imagem de Jesus? É uma holografia, mas feita com a energia da equipe de sustentação. Aquela equipe que ninguém faz nada. Faz tudo. Inclusive, ajuda os médiuns a manter o equilíbrio, a manter a serenidade. Então, numa reunião mediúnica, não tem o mais forte, o mais fraco, o mais importante ou aquele que faz tudo. Somos todos iguais, todos importantes, todos unidos, trabalhando em nome de Jesus. Então, aquela pessoa que vai procurar o médium mais forte é bobeira. Geralmente é aquele que faz barulho, né? Que vai com o relógio grandão, saculeja. E não precisa disso, é tudo a nível de pensamento. A mediunidade funciona a nível de pensamento. O meu espírito, eu sou médium, ostensiva. Então, o meu espírito sofre um afrouxamento dos laços vitais e entra em contato, volta a fita, o meu perispírito sofre um afrouxamento, se afasta um pouco do meu corpo, e o perispírito do espírito comunicante também faz o mesmo processo, ele se comunica a nível de pensamento. E a gente retrata o que ele vem falando. Tanto que nós somos responsáveis por tudo que nós falamos, por tudo que nós escrevemos. Então, se somos pessoas acostumadas a utilizar palavras baixas, o espírito comunicante vai utilizar palavras comuns ao meu vocabulário. Se na hora da reunião vem um espírito comunicante que é poeta, ele vai procurar um médium que tenha facilidade com poesia, para que facilite a comunicação. Aí não tem. Aí ele pega qualquer médium. Então, vocês percebam que nós, médiums, somos altamente responsáveis pelo que falamos durante uma reunião mediúnica. Então, vale a pena a gente se controlar. Tinha um centro espírita, lá no Rio de Janeiro também, tudo acontece no Rio de Janeiro, que toda semana, no dia da reunião mediúnica, tinha um determinado médium que quebrava uma cadeira de madeira. Era quase que uma cadeira a cada semana. E dizia ele que ele não conseguia se controlar. Era impossível controlar a força do espírito comunicante. Aí o presidente do centro, cansado de ter prejuízo, falou o seguinte: então você avisa para o espírito que da próxima vez que ele quebrar a cadeira, você, médium, vai pagar pela cadeira. Porque não era espírito, gente. Era o médium desequilibrado, porque o corpo é nosso. Então, o espírito vem e quer quebrar a cadeira, mas eu não vou deixar ele quebrar a cadeira, porque eu sou a dona do meu corpo. Entendem como é que é? A coisa funciona dessa maneira.
E você acredita que as cadeiras pararam de quebrar? Eu não entendo por quê. O espírito foi doutrinado, foi encaminhado, saiu do ambiente daquele centro. Então, nós percebemos que na reunião mediúnica, nós, os encarnados, que somos auxiliados por uma equipe de espíritos desencarnados, coordenadores do grupo, eles nos auxiliam. Cada um também tem o seu papel, cada um tem o seu trabalho específico, a ponto de defender a mesa mediúnica e escolher quais os espíritos que vão se comunicar. Isso eu acho fantástico. Então, só vão participar da reunião aqueles desencarnados que foram selecionados para se comunicar. Os outros que vêm serão atendidos? Serão. Mas existe uma prévia seleção, para que haja equilíbrio, para que nós, médiuns, tenhamos confiança no trabalho da espiritualidade. Alguma colocação, gente? Alguma pergunta? Pode fazer. Tá? Se eu não souber responder, eu peço para o Calci mandar para vocês. Aí vem uma outra coisa que é uma dúvida muito comum entre nós, trabalhadores. Tem um médium inconsciente responsável pelo que ocorra durante as comunicações, mediante esse exemplo da cadeira, porque o médium dizia que ele era inconsciente para justificar o seu desequilíbrio, a gente percebe que não existe uma comunicação inconsciente. São todas conscientes. Pode ser que a gente não se lembre na hora, no momento, mas depois vem a lembrança. Depois, num sonho ou qualquer coisa assim, a gente se lembra. Mas nós, médiuns, o nosso espírito está sempre policiando as comunicações que acontecem. Então, aquele médium que bate na mesa, aquele médium que grita, ele não precisa de fazer isso. Não tem necessidade, a não ser que ele tenha o hábito. Então, o médium é sempre responsável pelo que acontece. Sempre. Ele tem domínio. Agora, para ter esse domínio, o que a gente tem que fazer? Agora eu quero ver. Para ter esse domínio, o que nós vamos ter que fazer? Fala uns cada vez, todos juntos eu não consigo escutar. Estudar para ter o conhecimento. Estudar, para a gente saber o que fazer e como fazer, porque a gente não sabe. Então, vocês concordam comigo que a pessoa que chega ali no centrinho e a gente percebe claramente que ela está sofrendo uma perturbação espiritual, a gente tem que colocá-la na reunião mediúnica? Não. Primeiro, ela tem que ser acolhida, envolvida. Isso o atendimento espiritual faz muito bem, o diálogo fraterno. E ela tem que começar a frequentar as reuniões públicas, tomar passe e, consequentemente, começar a estudar para entender o que está acontecendo com ela, para que ela possa saber como dominar. Aí vocês falam assim, puxa, se ela está perturbada, ela tem que ser atendida na hora. Será que isso dá certo? Virgínia, não tem uma outra opção? Tem. Pega o nomezinho dela, coloca no caderno e leva para a reunião mediúnica. E façamos vibrações para aquelas pessoas, que elas serão atendidas. No livro Domínios da Mediunidade, tem um capítulo espetacular que fala sobre esse trabalho de atendimento espiritual da equipe dos desencarnados. Quando a gente entra naquela porta ali, os espíritos que coordenam a reunião já sabem o que nós precisamos. Olha que bacana. Eles já sabem. E se merecermos, somos atendidos.
porque vai depender de nós. A mudança, o nosso crescimento depende do nosso esforço. Então, gente, a mediunidade, ela surge através do estudo. O estudo acaba, tem uma proposta da Federação Espírita Brasileira de 2 anos de curso. Opa, fiz 2 anos, já estou pronto? Não. A gente não para de estudar. Qualquer trabalho que a gente for desenvolver na nossa vida profissional, a gente não para de estudar. Senão a gente perde a engrenagem das coisas, não é? Mediunidade é assim também. Doutrina espírita é assim também. O estudo tem que ser uma constante na nossa vida. Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, para a gente fechar, é bacana quando a gente vai no centro e tem um médium que pinta quadros, não é legal? Não chama atenção? Ou então que faz curas, ou então que materializa coisas. Não é bacana isso? Difícil de acontecer, mas a gente tem o direito de endeusar essa criatura, falar que ele é o melhor, que ele é o máximo, mas isso acontece. Quantos médiuns que se sobressaem são, eu não diria caídos, mas são perturbados pelo orgulho de ser médiuns. Aí a gente chega, ela recebe comunicação do Eurípides de Bassanufo. Gente, ele é meu tio-avô. Eurípides de Bassanufo é meu tio-avô, lá de Sacramento. Ele nunca mandou uma mensagem para mim. Não é engraçado isso? Então, eles não trabalham dessa maneira. As mensagens vêm quando precisamos delas, e não em cartas, e não em mensagens faladas nas reuniões mediúnicas. Elas acontecem naturalmente. E aí, não vamos endeusar os médiuns, não vamos endeusar o presidente do centro espírita, ou o coordenador da reunião mediúnica, porque é trabalhador como nós. A qualidade mais bacana do centro espírita é que nós todos somos iguais. O que nos diferencia é o nível de comprometimento de cada um. Isso é que dá valor para cada um de nós. Então, ser médium é fácil? Não, não é fácil. No dia da reunião, a gente já amanhece passando mal, não é? A gente já embrulha no estômago. O dialogador, diz o Manuel Filomeno de Miranda, que os dialogadores saem sempre com algum irmãozinho que foi esclarecido por ele, para comprovar se ele está fazendo o que ele está falando. Já pensou nisso? É muita responsabilidade. Então, nós estamos vivendo numa época em que o mais importante não é nós falarmos que sabemos isso, que sabemos aquilo. O mais importante é a gente exemplificar o que nós falamos. Então, eu que estou aqui fazendo essas reflexões com vocês, eu sou cobrada. A minha consciência fala, você falou isso, você está fazendo o que você falou? Geralmente eu não estou fazendo. Mas só de falar, eu já estou me conscientizando, eu já estou aprendendo. Então, meus irmãos, ser médium não é fácil. As mães são médiums, efetivamente. Médium da vida, porque a gente tem condições de gerar uma vida no nosso ventre. Então, dizem alguns espíritos superiores que as mães são médiums. Eu fiquei tão feliz quando eu vi essa afirmativa. Se eu não fizer nada de bom, eu fui mãe de 4. Será que eu já tenho algum direito a ter algum lugarzinho lá no plano espiritual? Mas somos médicos, sim. E somos médicos quando abraçamos um filho,
quando somos educados e gentis com alguém que chega na nossa casa, quando somos capazes de largar do nosso conforto e vir para uma palestra pública, quando somos capazes de aplicar passe. Então, mediunidade, 24 horas. Não esqueçam disso. Lembrem sempre do seu amigo espiritual, que está nos auxiliando sempre, em todos os momentos. Ele desiste da gente, em determinados casos, ele fala, bom, eu vou me afastar um pouquinho para que ele aprenda tudo de novo. Mas não é o nosso caso. Nós estamos nos esforçando. Então, fica a frase do Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em se modificar as suas más tendências. É pelo esforço. Não é o que a gente vai atingir. É o esforço que a gente está fazendo para atingir. Podemos ou não atingir, mas nos esforçamos. Muita paz. Passei espalhando.